Saudações, turminha! Tudo bem com vocês? Bom, essa aqui é a segunda parte da análise de proteína bruta, ok? Se por acaso você não viu a primeira, tá? Dá stop aqui, corre, vai lá e inicia pela primeira para você entender melhor, ok? Então aqui vamos compartilhar a nossa tela para a gente poder continuar falando da análise de proteína bruta. Bom, pessoal, a gente já havia falado da primeira fase da análise, que é a digestão. Na digestão, nosso objetivo é abrir a amostra, ok? Essa amostra, então, vai ficar numa cor verde azulada, depois ela vai ter que ser resfriada, e quando estiver bem fria, você com bastante cuidado, é algo que a nível de laboratório a gente tem um cuidado muito grande, porque é um momento muito perigoso, a gente já viu alguns acidentes relacionados com essa análise, então muito cuidado. Nesse momento, a gente vai dobrar o volume com água destilada e colocar o aparelho no destilador para que seja procedida, né, a fase de destilação. Em que consiste a destilação aí? Consiste simplesmente em liberar o nitrogênio que estava preso na forma de sulfato de amônio para esse oxigênio ser recolhido numa solução de ácido bórico. Então, nós vamos utilizar para isso um aparelho chamado destilador Keydal, mais algumas soluções que nós vamos mostrar aqui, alguns reagentes. Então, nós vamos adicionar aqui o hidróxido de sódio concentrado, 40% a 50%, ok? Isso aqui vai neutralizar o excesso de ácido sulfúrico que você tinha na sua amostra, que foi digerida, ok? Lembre-se que quanto mais ácido sulfúrico concentrado você utiliza lá, mais hidróxido de sódio você vai gastar. E lembre-se também que isso aqui é uma reação muito explosiva, muito exotérmica. Então, quando você vai liberando o hidróxido de sódio no aparelho, você vai ver que ele vai dando pequenas explosões. Por isso que o destilador tem aquele vidro protetor para evitar algum acidente, ok? Então, após a neutralização, acontece a formação desse sal, o sulfato de sódio, é até um sal que você consegue ver depois na análise, que sobra no seu tubo digestor, né? Forma-se também hidróxido de amônio, e esse hidróxido de amônio vai ser liberado aqui na forma de NH3 e captado junto ao ácido bórico, reagindo com o ácido bórico, formando então o meu borato de ácido de amônio, que tem o caráter básico, vai mudar o pH do sistema, ok? Passando então a solução a ficar verde. Ou seja, isso aqui eleva o pH, a solução de ácido bórico que antes era vermelha, um vermelho mais próximo do rosa, ok? Ele vai passar a ser verde a partir do momento que esse ácido é liberado e sobe o pH. Aqui nós vamos utilizar uma solução de indicador misto. Para deixar mais claro, né? É claro que essa análise aqui ela é muito teórica, é necessário que você veja isso acontecendo na prática para ficar mais claro, tá? Aqui nós temos um local onde nós acoplamos o tubo digestor. É o tubo digestor que veio lá da fase de digestão, ok? Bom, aqui nós temos o reservatório de hidróxido de sódio. Nós vamos abrir aqui, o hidróxido de sódio vai escorrer e vai entrar em reação direta com o que veio lá da digestão. Então, é claro, um ácido forte com a base forte vai dar uma reação bastante exotérmica. Por isso que tem essa tampa de acrílico aqui, justamente para proteger o manipulador, ok? Bom, por trás aqui não estamos vendo, mas existe uma caldeira. Essa caldeira ela vai gerar vapor e vai injetar aqui nesse sistema para forçar, né, para agitar, para aumentar a energia cinética aí desse sistema, para que isso tudo favoreça a liberação do nitrogênio, que vai subir por aqui, tá vendo? Ele sobe por aqui. Aqui tem um condensador, ou seja, aqui vai ser resfriado e vai cair aqui essa solução que tem o nitrogênio, né, esse vapor que tem o nitrogênio, reagindo então com o ácido bórico que vai estar aqui, ok? Formando o borato de amônio.
É óbvio que aqui nós temos um painel de controle, é um equipamento complexo, tá? A primeira vez que a gente utiliza esse equipamento, nós temos várias e várias dúvidas, mas depois de um tempo, você pega a lógica do equipamento, né? Sempre aí buscando aquecer, ligar e desligar a caldeira, jogar água fria, você vai pegando o traquejo, né? O jeito do equipamento e depois fica mais tranquilo. Mas inicialmente, eu lembro que é necessário que você tenha um treinamento para mexer com esse aparelho, ok? Bom, esse primeiro destilador Cadle que eu mostrei aqui é um destilador mais antigo. Eu me lembro que a gente recebeu isso há uns 15 anos atrás aqui na nossa instituição. Hoje é muito mais comum você utilizar um destilador Cadle muito parecido com esse aqui, que é praticamente a mesma coisa. Aqui um tubo daqueles que a gente falou que é um tubo grosso, tá vendo? Ele vai conter a amostra. Aqui vai ser liberado o hidróxido de sódio, vai acontecer a reação aqui, o nitrogênio é liberado e vai ser recolhido aqui numa solução de ácido bórico que vai estar dentro de um Erlenmeyer aqui, ok? Bom, e aí nós chegamos então na terceira fase da nossa análise de proteína bruta, né, que é conhecida como titulação. A fase de titular. Titular é simplesmente reagir uma solução que você quer descobrir a sua concentração com uma solução de concentração conhecida, utilizando para isso um indicador para te sinalizar visualmente, né, pela mudança de coloração, que a reação toda já aconteceu. Então aqui nós utilizamos o ácido clorídrico, ok? Por um método aqui mais simples, o Cadle, nós utilizamos ácido clorídrico, tá? Esse ácido clorídrico vai reagir com o borato de amônio, formando aqui o cloreto de amônio mais ácido bórico. A primeira gota de HCl que sobrar, ok? O HCl como um ácido forte, vai derrubar o pH vai cair e é claro que você vai visualizar tudo isso através de uma mudança na coloração. A solução aqui no Erlenmeyer vai passar então de verde, ok? Para vermelho novamente, voltando à concentração inicial que você tinha, ok? E aí, é claro, você vai anotar os valores, esses valores todos aí, para você jogar numa fórmula que a gente vai mostrar daqui a pouco. Bom, quando a gente está com essa disciplina no presencial, a gente faz isso, a gente leva os estudantes no laboratório, cada dupla de alunos faz uma amostra diferente, a gente tem muito tempo para praticar, né? Em sala ainda eu mostrava um videozinho, porém aqui, né, nesse canal, nós vamos indicar para vocês, já indico aqui, ó, o vídeo da determinação da proteína pelo método Cadle do Eduardo Santos Almeida, ok? Pode procurar aí que você vai ver tudo que eu falei, ok? Ele pode acrescentar alguns outros detalhes que eu não passei aqui, ok? Em linhas gerais, esse material vai ser titulado, ok? Passando do verde para o vermelho novamente. Eu vou anotar a quantidade de HCl. É claro que essa quantidade de HCl, né, depende de vários fatores. Depende da concentração do HCl, do fator de correção dele, da concentração de proteína. Eu tenho que procurar gastar aí um volume de, pelo menos, jogando muito por baixo, 5 ml. Se eu conseguir gastar 10 para cima, melhor ainda. Quanto mais ml eu gasto, reduz-se o erro da análise, porém, quanto mais ml eu gasto, quanto maior o volume, mais tempo eu gasto na titulação. Nós vamos falar um pouco disso mais para frente, ok? Bom, a fórmula que nós temos para fazer esse cálculo, então, vejam bem, a porcentagem de nitrogênio vai ser o volume que eu gastei do meu HCl final, menos o volume do branco. E aí nós vamos fazer uma pausa para explicar o que é o branco, que muita gente tem dificuldade para entender o que é o branco. Olha só, o branco, na verdade, ele é uma réplica, uma corrida que você passa que não contém a tua amostra, mas vai receber todos os reagentes. E a partir disso você vai conseguir verificar o erro da sua análise. Algum nitrogênio que pode estar presente ali em algum reagente, algum nitrogênio que fica no destilador de uma amostra para outra. Ou seja, quando você faz o branco, seu objetivo é tentar identificar a quantidade de erro de nitrogênio a mais que você está analisando. Então é óbvio que você desconta esse branco. Você passa uma réplica sem amostra.
normalmente dá 0,1, 0,2, tem branco que a primeira gota que você pinga já vira, e tem branco que nem chega a ficar verde, para vocês terem ideia. Então, assim, muitas vezes, dependendo da análise, algumas pessoas nem consideram branco. O correto seria sempre considerar, né? Então, o volume de HCl menos o volume do branco, multiplicado pela concentração de HCl em molaridade, essa concentração vai variar. Você pode trabalhar com 0,05, 0,1, 0,025, 0,01, depende do que você está analisando. Você tem que só tomar cuidado para não utilizar uma concentração muito alta, senão você vai reduzir demais o volume de HCl. E quando você gasta um volume muito pequeno numa análise, você aumenta demais o seu erro de leitura. Lá na bureta, por exemplo, a variação é de 0,1 em 0,1 ml. Você lê, por exemplo, 10,1, 10,2, 10,3. Se em 1 ml você passou 0,1 sem querer, na titulação é muito comum você deixar escorrer um pouco mais, você está passando 10%, entendeu? 0,1 em 1 ml seria 10%, e 10% de erro numa análise é muito grande. Então, quanto maior for o seu volume, menor tende a ser o erro de leitura, ok? Bom, multiplicado aqui por 0,014, que é o milho equivalente grama do nitrogênio, da onde vem isso? 14 dividido por 1000, 14 é o peso molecular do nitrogênio, ok? Isso tudo vezes 100, dividido pelo peso da minha amostra em gramas. Normalmente eu trabalho aqui com essa metodologia, existem algumas variações, mas eu trabalho com 0,20, 0,25 gramas de amostra, ok? Bom, chego então na porcentagem de nitrogênio, multiplico por 6,25 na maioria das vezes e chego aqui à porcentagem de proteína bruta da minha amostra, ok? Observações, veja bem, olha só, umas observações muito interessantes e pertinentes aqui dentro da análise de proteína bruta. Nós podemos, né, fazer uma prova em branco, sempre que possível, e descontar o erro associado ao nitrogênio dessa amostra em branco. Uma titulação não pode gastar menos de 5 ml. Gente, essa é uma informação que eu trago lá do curso técnico em química, quando eu lembro que a minha professora falava isso. Não pode gastar menos que 5 ml numa titulação, porque o teu erro de leitura seria muito grande, ok? De 5 ml, se você erra 0,1, você está errando 2%. O ideal é você gastar mais ainda. Se você gastar 10, entre 10 e 20 ml, seria o ideal, porque aí o erro de leitura é bem menor, tá? Mas mesmo assim, pelo menos 5 ml. Você pode variar, por exemplo, a concentração do ácido. Se eu estou trabalhando com ácido clorídrico, lá no final da análise, na titulação, a concentração de 0,05 e estou gastando 4 ml, é óbvio que se eu utilizar ele na concentração de 0,025, a metade, eu vou gastar o dobro dele. E aí eu gastaria 8 ml, que já daria tranquilamente para mim trabalhar reduzindo o erro de leitura, ok? Então, é bom gastar um volume a mais. Porém, é óbvio que você, como laboratorista e de laboratório, você tem que assoviar e chupar cana ao mesmo tempo. Você vai fazer 1 milhão de coisas e muitas vezes você precisa de agilidade. E se você gastar um volume muito grande ali no momento da titulação, você está aí perdendo tempo. Então, aí, tenta planejar um gasto aí de 10 a 15 ml, mais ou menos, estaria de bom tamanho, ok? Bom, e a terceira informação, que é uma informação muito prática e que vai reverberar num outro processo que a gente vai falar, ok? É o seguinte: se o HCl deve ter a concentração exata, porque a concentração dele entra na fórmula, então tem que ser exata. Mas na prática, nós não conseguimos trabalhar com a concentração, nós não conseguimos preparar um HCl com a concentração exata. O que nós devemos fazer então? Olha só, pensa, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Nós devemos fazer uma padronização do HCl. É isso mesmo, padronização. Caímos num assunto de química analítica que é muito aplicado aí na análise de proteína bruta, ok? Então vamos falar, o que seria essa padronização? Seria a correção que você faz, né, reagindo àquele HCl com uma solução padrão primário, uma solução de concentração exata, ok?
Por que você faz isso? Professor, mas por que esse meu HCl, eu já sei a concentração dele, é 0,1, é 0,05, essa concentração que eu preparei. Eu te falo, não é. Infelizmente, nós não temos tanta precisão nos instrumentos de medida para preparar o HCl. Então, acaba que seu HCl não é 0,1. Muitas vezes é 0,095, é 0,105, é próximo a 0,1. Okay? É próximo àquilo que você planejou, mas dificilmente você vai conseguir acertar essa concentração no laboratório, é muito difícil. Tá? Então, por isso, você reage a esse HCl com uma solução de concentração exata, que a gente chama de padrão primário. Existem algumas premissas para que uma substância seja considerado padrão primário. Normalmente, quando você trabalha padronizando NaOH, você trabalha com biftalate de potássio, tá? E normalmente, quando a gente trabalha com padronizando HCl, nós trabalhamos com carbonato de sódio, que nos dá aí boas análises, ok? Bom, então eu vou reagir isso e vou elaborar depois um fator de correção, que é um valor que vai corrigir a minha concentração. Né? A gente sempre brinca com os estudantes. Qual que é o número que liga 10 a 20? 2. 10 vezes 2, 20. O fator de correção de 10 para 20 seria 2. Qual que é o fator de correção que eu vou corrigir a minha concentração? Em uma concentração que eu preparei, que não é exata, a uma concentração que eu tenho exatidão, que eu calculei reagindo com o padrão primário. O que liga esses dois valores é justamente o fator de correção. Pessoal, então há duas formas de resolver isso. Olha só, a primeira através de fórmulas, onde a gente considera o volume vezes a normalidade do padrão primário, ok? Vai ser igual ao volume vezes a normalidade corrigida, né? Do HCl que eu quero corrigir. O que eu não sei aqui é esse N', que vai ser a normalidade corrigida do HCl. Vejam que eles reagem diretamente aqui, ó. Esse N aqui poderia ser M de molaridade também. Aliás, o termo hoje mais usual é a molaridade, ok? Bom, eu achando essa normalidade aqui, que é a normalidade corrigida, basta eu dividir essa normalidade corrigida pela normalidade inicial que eu tinha. Entendeu? Aqui depois a gente vai jogar números, vai ficar mais fácil. Eu vou pegar essa normalidade corrigida, dividida pela normalidade inicial, e encontrar o fator de correção. Esse fator de correção aqui vai ser utilizado nessa fórmula para corrigir essa concentração, ok? Essa concentração aqui pode ser a concentração não corrigida, ok? E aí eu posso acrescentar um novo item a essa fórmula, que é o fator de correção. Bom, mas existe outra forma que eu considero mais correto aqui, mais fácil, que é o raciocínio lógico. Você verificar qual o volume que você gastou, né? E fazer a seguinte pergunta. O ácido que você está titulando está mais ou menos concentrado que o padrão primário, ok? E aí você vai pegar um volume e dividir pelo outro, considerando que estão na mesma concentração. Vamos dar número para ficar mais claro? Imagina que você está trabalhando com ácido a 0,1 de molaridade, né? E o padrão primário, carbonato de sódio, também a 0,1 de molaridade. Você pegou 10 ml do carbonato de sódio para padronizar o ácido. E desses 10 ml, você gastou 11 ml do ácido, ok? Para neutralizar os 10 ml de padrão primário. Opa, se eu gastei 11 ml de ácido, quer dizer que ele está mais fraco. Então, se eu pego aqui 10 e divido por 11, para dar um número menor que 1, ok? Eu vou ver que eu tenho um fator de correção de 0,91. Ou seja, ele está a 91% da capacidade dele. Ele não é 0,1, ele é 0,091, que seria a normalidade real disso aí. O fator de correção faz exatamente isso, ok? Para a gente finalizar e ficar um pouquinho mais claro, nós vamos fazer esse exercício aqui juntos com vocês. Vejam bem. Bom, no laboratório você pesou 0,2643 gramas de um ingrediente. Após digestão e destilação, você gastou 23,4 ml de HCl
0,02 molar, né? Vamos trabalhar com molar aí na titulação, ok? Na prova em branco, você gastou 0,1 ml. Exatamente essa prova em branco, nós vamos utilizar esse valor para descontar no volume de HCl, ok? Bom, essa primeira parte do exercício está relacionada com a análise de proteína. E agora nós vamos falar da padronização. Não confundir essas duas partes, porque normalmente é o que nós, né, como estudantes e pesquisadores, confundimos. Vejam bem, para a padronização do ácido, você utilizou 20 ml de carbonato de sódio 0,01 molar, ok? Vamos trabalhar com molaridade, gastando-se 9,7 ml do HCl 0,02. Veja que não estão na mesma concentração, ok? Então, a primeira coisa que nós vamos fazer aqui é calcular o fator de correção, ok? Vejam bem, pegando aquela fórmula V vezes N é igual a V' versus M', eu vou ter que 20 vezes 0,01, esse primeiro lado é o do padrão primário, vai ser igual a 9,7, que eu gastei de HCl, vezes a normalidade corrigida, que é a normalidade N', ok? Logo, N' vai ser igual a 0,0206. Nesse momento, nós não podemos arredondar. Gente, a maior parte dos erros que eu observo corrigindo exercícios, avaliações, é justamente porque nesse ponto o estudante arredonda e esquece que essas frações pequenas são importantes para esse tipo de análise. Então, assim, pelo senso crítico, né, a gente não pode arredondar, porque não é ainda o resultado final. Se eu arredondo, eu caio em 0,02. E se eu caio em 0,02, é a mesma concentração que eu tinha dele inicialmente. Então, para que eu estou fazendo padronização? É óbvio que se fosse 0,02, eu não podia gastar 9,7. Eu gastava 10, que é o mesmo volume equivalente para o carbonato de sódio, para neutralizar 20 ml de carbonato de sódio. Então, essas observações, esse senso crítico, o estudante tem que ter, tem que fazer. E muitas vezes ele não pode aceitar o resultado da calculadora, ok? Ele tem que sempre estar questionando, e isso a gente enfatiza muito nas nossas aulas, ok? Bom, então o fator de correção vai ser a normalidade corrigida, 0,0206, dividido por 0,02, que é igual a 1,03. Agora ele pode arredondar. Vejam que se o meu fator de correção é 1,03, tá? O ácido está mais concentrado que o normal. Ele está próximo de 1, ótimo, ok? Mas ele está mais concentrado, ok? Eu quero só mostrar para vocês aquela outra ideia que eu mostrei do cálculo mais direto. Vejam bem, se eu tenho 9,7 ml de algo com a concentração de 0,02 molar, quanto que eu teria desse reagente? Ele equivale a quanto na concentração 0,01, que é a metade? Valeria o dobro. E o dobro de 9,7 é 19,4, ok? Se eu gasto 19,4 de ácido para neutralizar 20 ml da base, que é o carbonato de sódio, quer dizer que o ácido está mais forte. Então, é óbvio que o fator dele vai ser menor que 1, basta eu dividir 20 por 19,4, eu chego novamente ao meu fator de correção de 1,03. Aqui nessa segunda metodologia a gente já faz direto, eu acho que é muito mais rápido e mais aplicado, ok? Bom, então nós temos o fator de correção. Agora nós podemos calcular o teor de proteína. Então, como que vai ser esse teor de proteína? Lá da fórmula, vai ser o volume de HCl, 23,4, menos o volume do branco, 0,01, fecha parênteses, multiplicado pela concentração do HCl, 0,02, vezes o fator de correção do HCl, 1,03. Se você quiser pegar aquela normalidade corrigida que você encontrou e substituir esses dois últimos fatores da fórmula, sem problemas, ok? Multiplicado pelo milho equivalente grama do nitrogênio, vezes 100,
dividido pelo peso da minha amostra, que é 0,2643 gramas. Isso tudo vai me dar 2,54% de nitrogênio. E é claro que nesse momento o analista tem que se perguntar: esse valor está correto? Esse valor é esperado? Porque se não for esperado, você tem que questionar, talvez você vai ter que fazer outra análise. Ok? Então, esse valor é esperado? Pode acontecer também de eu errar no meu cálculo. Em vez de encontrar 2,54, eu posso encontrar 25,4. Então, é óbvio que eu vou ter que questionar esse valor para mim poder conferir todos os meus cálculos. Ok? Eu achei nitrogênio, para mim saber a proteína bruta, eu vou multiplicar isso por 6,25, que dá o valor de 15,89. E aí, pergunto para vocês, qual que é o ingrediente de ração que provavelmente a gente estava utilizando? Procura aí, o que tem mais ou menos 15 a 16% de proteína bruta? Ok? Fica aí o exercício para vocês, ok? Bom, pessoal, muito obrigado, então, ok? A gente dividiu essa aula de análise de proteína em duas partes. Aqui a gente focou alguns detalhes que eu achei mais importantes, ok? Se você tem alguma dúvida, fica à vontade para deixar aí nos comentários. Nós vamos ter grande prazer em te responder, em procurar a resposta, né? Pelo menos. E faça a inscrição aí no canal. Fico muito feliz que os nossos vídeos estejam sendo achados aí, não só por estudantes, profissionais da área de fábrica de ração. Então, fica aí meu muito obrigado a todos. Valeu!